quando é colocado a respeito da virtude, ela é uma experiência que, tecida fio a fio no imo, vai configurando uma experiência e um farnel multiplicador. Quando nós analisamos a entrada num orbe como a Terra, em que existe o prejuízo e a obnubilação da matéria, que pede o ascendente do espírito em relação ao corpo, urge considerar que o maior inimigo do espiritismo é o materialismo, por aquilo que ele suscita e emula. Quando eu olho no derradeiro golpe de vista e tenho a preponderância da matéria, isso leva à dependência, autoextermínio, loucura, que são o cortejo que acompanha esse processo e que, por esse motivo, é esse lugar que tenta extirpar o espiritismo, visto que, se o materialismo ele tem voz no meu coração, eu me desespiritualizo e me enfraqueço para lidar com a minha sombra. E passa pela gravidade de estarmos num corpo de carne, quando a vulnerabilidade em que eu me encontro, mesmo se o meu espírito estiver pronto, é enorme e representa um perigo constante. No livro Renúncia, Emmanuel relata a condição de Alcione, que é um espírito puro e desejosa de ter vir no orbe para estar próxima de Pólux, a quem ela estimava, vai requerir essa viagem para cá e o superior diz para ela do risco que seria mergulhar aqui. Veja, Alcione já um espírito puro, portanto desmaterializado, espiritualizado, preparada para lidar com a grade da matéria, enquanto um espírito que estava pronto para fazer aquela missiva, é alertada pelo maior que seria um risco muito grande para ela mergulhar novamente na sombra da terra, e mesmo ela, na condição já de um espírito perfeito,
poderia voltar daqui com débito agravado. E, ao longo da trajetória do livro, ela de fato enfrenta enorme dificuldade quando vai ser encontrada num calabouço, morta pela própria alma gêmea, que teria sido móvel para ela voltar para um carro orgânico. E ali dentro do calabouço ela permanece na inanição, no ferimento devido à tortura que havia sofrido. E quando ela vai ser encontrada por Pólux, então com o nome de Carlos, ela já não tinha remissão física, mas o espírito, durante aquele período que ela permaneceu naquele saleto escuro e fétido, se vigorou, recebeu naturalmente o influxo de anjo da mãe desencarnada, cujo espírito aparecera para ela ali, dando força para aguentar energeticamente aquela doativa, meses a fim que ela permaneceu ali. No entanto, a experiência era dela, que precisaria viver com valor, vitória, e de fato fizera. E revela que para ela, cujo espírito estava pronto desde o início, passar por aquilo foi um teste que ela poderia ter falido. Num rancor em relação ao Carlos, num ressentimento, numa rebelião da situação que ela fora arrolada. E diz do que aguarda aquele que mergulha aqui, com o desejo sincero de seguir após o Cristo. Mesmo para Maria Santíssima, um espírito perfeito que veio pousar na terra, poderia ter havido queda e agravamento de débito, porque o espírito dela estava pronto, mas a carne em que ela mergulhou é vulnerável, é manchosa e poderia ter arrolado débito, erro agravado, que complicaria o trabalho em curso da divina revelação e para o espírito dela quando retornasse, ao qual ela passou valorosa e no seu termo derradeiro foi encontrada por legião angélica que veio ao encontro dela buscá-la. Ela tinha tido um encontro com Jesus antes, em que ele apareceu para ela, numa cena linda relatada por Humberto de Campos, em Boa Nova, em que ela deseja ali se prostrar antes, durante aqueles anos após o Madeira Infamante, ela a cada dia pensava em Jesus, orava com ele, não esquecera e permaneceu no serviço ativo de auxílio ao deserdado da sorte, que a procurara ali na casinha de Éfeso, enquanto João Evangelista ficava em Éfeso, ocupado com pregação, propalação da Boa Nova. Ela permanecia quase que a maior parte do tempo sozinha na casinhola, e para ali acorria uma multidão de desalentados da sorte, a procurava, e ao qual ela auxiliava um a um, e muitos eram curados, remidos de situação
complexa, e permaneceu ininterrupta nesse fanal sublime. E antenada e conectada com o Cristo, pentelésima a pentelésima. Quando ele veio ter com ela e disse que o Pai queria que ela fosse a rainha dos anjos no céu. E ela faz para se prostrar, o Cristo a segura e ele se ajoelha diante dela. Vale a pena ler o último capítulo do Boa Nova, em que é relatado esse momento ínclito. E a partir daí, ela já estava idosa, iria viver o seu desencarne. 2 contemporâneos foram avisar João em Éfeso e vieram com ele para o trespasse dela. E, num instante supremo, corte angélica vem. Nesse momento, Jesus não estava ali, mas essa corte angélica vem buscá-la e mostra como ela viveu valorosamente a sua experiência aqui, conseguiu vencer a matéria e nos deixar o legado maior, que é a revelação do Cristo. E ainda desejosa de amparar os que estavam nos morticínios por se dizer cristão e tentar viver o ser cristão, ela vai até uma prisão onde se amontoavam aqueles que iriam na manhã seguinte para a boca da fera por seguir Jesus, e orienta num insuflo inspiratório uma moça que estava enferma, desencarnada, no que tange ao ferimento que acontecia no seu rosto, e ao fazer esse sopro para que ela cantasse, ela inicia um cântico de gratidão ao que os outros acompanham, e a partir daí não mais cessou. Então, esse último legado Nossa Senhora deixa para nós do canto de gratidão, de louvor a Deus, de agradecimento a Jesus. E sobe para a região angélica. Mas como alguém que estava nessa matéria agrilhoante poderia falhar e ter algum tipo de karma associado a isso? O próprio Cristo foi tentado e viveu uma dificuldade limítrofe para vencer aquilo que foi colocado sobre ele. Então, mesmo Jesus, cujo espírito faz parte da falange crística, existe o Cristo de cada planeta. Jesus, ele é o Cristo não só do planeta Terra, mas de Capela, Sírios, alguns associados. O que eu sei é que não é só a Terra, existem outros que estão sob a jurisdição crística de Jesus, sob a sua tutela amorável.
mas existe o Cristo do sistema solar, o Cristo da galáxia, o Cristo do universo. Como existem multiversos, são universos sem fim, existe o Cristo de cada universo. E assim sucessivamente. Daí que o Cristo do sistema solar cogita-se ser o arcanjo Gabriel, que veio ter com Maria anunciando a vinda de Jesus. E que diante dela disse: ave, cheia de graça, o Senhor é convosco, quando veio anunciá-la a vinda do Messias. E o arcanjo Gabriel mesmo esteve em conexão próxima com José, pai de Jesus adotivo, que recebeu orientação ao longo do seu jornadeio, visando a proteção do corpo físico de Jesus. E esse também, um espírito puro, estava ali num corpo aqui encarnado, sujeito ao erro, e que com vigor, fé, cumpriu majestosamente. E ele era carpinteiro, e enquanto Jesus estava, conforme ele era sabedor, pregando aos 7 ervos, ele jamais abriu mão de ficar ali no silêncio de Deus, na sua carpintaria, mostrando esse desapego e essa fidelidade à proposta elevada. E Jesus, quando esteve no deserto por 40 dias, em que sentia fome e recebeu a tentação de um espírito inferior que veio para colocá-lo em queda, usando a própria palavra da Bíblia para confundi-lo. E havia colocado para ele que era para transformar a pedra em pão, conforme estava escrito. E daí, veja que ele vai tentar fazer uma amarração de ideia para confundir Jesus e para que ele se perdesse e caísse ali no momento que ele estava com fome. Então veja, o espírito dele estava pronto como alguém que fazia parte da falange crística. Mas a carne em que ele estava, a matéria, é vulnerável e fraca. Por isso ele correu o risco de vir a cair, de vir a complicar sua situação espiritual ali, agarrado àquela matéria. Em momento crucial, onde ele estava com fome, aquela matéria estava num momento de inanição, devido à falta de nutriente, de um líquido adequado. E o espírito precisou sobrepor isso e a própria confusão que poderia acontecer ali para ele, quando alguém vem usar a palavra para confundi-lo, uma vez que não tinha nutriente para um raciocínio do cérebro pelo cérebro correto. E o espírito precisou sobrepor para vencer a obnubilação. E com isso, ele vai
viver uma experiência profícua, deixar esse ensinamento imorredouro desse espírito que vence a carne, que vence a densidade pela densidade e nos mostra o caminho para fazer isso. No momento da cruz, em que ele estava desidratado, ali ferido, e estava numa situação de dor, porque ele poderia ter usado o seu poderio energético, moral, para estancar a dor, para ficar invulnerável àquilo que acontecia no seu físico. Mas ele optou viver isso e passar por isso, para que pudesse deixar em experiência o caminho da pedra, o mapa do tesouro, da resignação, da humildade, da força, do perdão que escancara a porta do céu. E no episódio propriamente dito, conforme supracitado, da tentação no deserto, o tentador diz para ele que se ele é filho de Deus mesmo, para que ele ordenasse a pedra virar um pão. Ele disse que estava escrito que não somente de pão subsistiria o homem, mas de toda palavra que exalasse da boca de Deus. Depois, o tentador o leva para a cidade santa, coloca ele sobre o cume de um monte, um pináculo, e o diz: se você é realmente filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito, ele vai ordenar ao anjo sobre você, e sobre as mãos irão te suster, te abarcar, para que você não tropece e não machuque nenhuma pedra. Veja, usa uma passagem mesmo do próprio arsenal bíblico. Jesus retropõe: novamente está escrito, você não vai tentar e entreter o Senhor teu Deus. Tentador, então, o mostra os reinos do mundo, a glória, o incenso deles, e fala que tudo isso ia dar para ele se ele se prostrasse diante do tentador e fosse com ele. Ao que Jesus responde para ele ir embora, porque estava escrito, adorarás e se prostrarás diante do Senhor teu Deus, somente a ele renderás, prestará o culto. E quando então o tentador se afasta, o anjo se aproxima para o servir e o ajudar. Daí que ele poderia, é fato, naqueles 40 dias que ele jejuou e 40 noites, não sentir fome. E poderia ter brecado o movimento orgânico de precisar de uma glicose, de uma água, de uma proteína, de uma gordura, que é o pedido do sangue para o metabolismo. Mas
ele quis passar pela experiência de ter fome, de ficar sem o nutriente que o sangue pede e a consequência disso para o organismo. Então, a escolha que Jesus fez para, em passando o que eu passo aqui, pudesse me mostrar como agir diante disso com mais assertividade, porque viveu aqui. E nos traz o espelho de como agir. Porque ao viver igual e ter uma reação sublimada, ele me mostra e me alerta a sombra que há em mim. E o caminho para fazer diferente do que a minha sombra pede quando eu estiver passando por aquilo. Na cruz, algo simples acontece, apesar que ali você tem um suplício muito maior do que 40 dias, 40 noites sem se alimentar, porque ele estava rasgado, sangrando, sedento, com dor, e o suplício moral da ingratidão, de quantos viraram as costas para ele, o abandono. E ali ele foi tentado novamente, por esse que havia o abordado no deserto, e falou para ele amaldiçoar aqueles quantos viraram as costas para ele, que eram detratores, traidores, ingratos, e que era para ele lançar um anátema sobre eles, e que com isso ele seria coroado o rei do orbe, enquanto na condição do caos. E ali naquela cruz, enquanto passava pela memória de Jesus, cada um que tinha sido beneficiado por ele, e a saudade de estar ali novamente na casa de Zebedeu, que é o pai de João e Tiago maior, a conversa com Pedro, a interação com Maria Madalena, e o desejo de voltar e revigorar. Ele percebia que não encontrava o olhar daquele ali diante dele, onde permaneceu Maria, sua mãe, João Evangelista diante dele na cruz, e Joana de Cusa, Maria Madalena, as mulheres que o acompanhavam. Mas os apóstolos fugiram nesse momento, temerosos de uma perseguição implacável e de serem levados ao suplício. Daí, o momento em que ele é abordado pelo tentador para anatemizar, foi um perigo para ele, porque ele estava vivendo aqueles açoites morais e a condição do físico em que ele se encontrava, porque lanças bordoavam no ar, sarcasmo na direção dele, apulpo, e ele continuou sendo agredido e rasgado até o derradeiro momento. E ele poderia optar por não passar aquilo mesmo ali na cruz, não experimentar aquela dor, ficar indene. Mas ele quis passar ceitil por ceitil da experiência, sem se poupar, porque isso seria um farol e um espelho para que víssemos a sombra
e o buraco negro cai em nós, o abismo tenebroso que trazemos e o esforço que temos que fazer para vencer a nós mesmos e procurar ser melhor. E nos mostrava o caminho, como agir diante da ingratidão, diante da agressão, da ignorância. Quando ele começa a responder, justificando a atitude de cada um e achando uma qualidade para cada qual e absolvendo mentalmente a defecção de cada um. E é o momento que rasga com a frase: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E conforme o perdão ser esse farnel que escancara a porta do céu, nesse instante se rasgou o véu e um cortejo de anjos veio construindo uma estradinha pela qual ele em espírito subiria para o elevado. E mostra que ele, enquanto esse Cristo, que ao aceitar estar com um corpo como o nosso, se vulnerabilizou, poderia vir a cair, se complicar pela condição que é estar na matéria, aceitou para apressar a nossa burilação. E com excelso viveu e deixou para nós o mapa do tesouro. Agora, se ele, o Cristo, viveu experiências e foi tão difícil para ele, imagina para nós, espíritos ainda debitosos, imperfeitos, com karma para resgatar e reparar o que significa estar na matéria. Por isso é desfraudado que todo o empenho que nós fizermos para pôr rédea num corpo de carne e vencer essa matéria vai ser pouco. Para espiritualizar, que significa esse amor em ação, que cuida do corpo, porque é através dele que eu posso fazer o bem, mas que me espiritualiza, que faz o espírito vencer a matéria e cultivar as virtudes que vão trazer disso. Vigilância, humildade, caridade. Por isso que precisamos de fazer essa luta para purificar nossa caridade, porque senão até ela, o materialismo conspurca, o nosso ciúme, o nosso orgulho, o nosso sensualismo. E nessa especulação moral, fazer o movimento efetivo de elevação espiritual.